só tem empecilho, o que é que a gente deve fazer? Buscar soluções, procurar se empenhar. Se fosse para a gente realizar um sonho, a gente não faria? E por que para Deus não? É por quê? Por quê? A questão é essa, por que para Deus não? Celular todo dia, mas oração não. Notícias sobre o mundo todo dia, mas ler a Bíblia não. Abrir a boca para falar o que não deve, todo dia, mas para pregar o evangelho não. Ageu 1. A leitura será longa, creio eu que a pregação nem tanto. Ageu 1, do verso 1 ao verso 14. Ageu depois é Zacarias e antes é Sofonias. Ageu, capítulo de número 1. Quando os irmãos procuram aí, eu vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, o poder do Teu Espírito, tocando em todos nós, no santo e bendito nome de Jesus. Ageu 1. Amém? Olha, irmãos, diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e reedificai a casa dela. Me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vinha seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu
o enviado do Senhor falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém? Vamos se situar na história, irmãos, aqui. Sabe aquele amigo que dá um tapa nas costas e só lhe procura na hora da precisão? Eu acho que todo mundo passa por esses momentos. É o que está acontecendo aqui com Israel. Aquele amigo que procura quando está precisando, mas o resto do ano você não existe. O que aconteceu? Em 2 Reis, versículo 24 e 25, a Babilônia veio, invadiu Jerusalém, tocou fogo no templo, derrubou os muros, invadiu Judá, levou o povo em cativeiro, e Israel e Judá ficou completamente devastada. Completamente devastada. Ali ficou. E o profeta Jeremias profetizava no cativeiro, dizendo: olha, vocês vão passar aqui 70 anos. Não adianta. Só os profetas dizendo: não, vai, não sei o quê. E ele dizendo: é 70 anos. Daniel lê, interpreta e entende isso. 70 anos. Até que um rei, depois dos 70 anos, enviou a primeira levada de volta para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Isso a gente pode ver em Esdras, no livro de Esdras, capítulo 3 e capítulo 4. Aí, meus irmãos, o que é que acontece? Eles começam ali, 50 mil que vieram ali do cativeiro, sobre o governo de Zorobabel, que era o governador de Judá, e Josué era o sumo sacerdote, era a liderança espiritual. E ali eles começaram a construir o templo. Mas o que foi que aconteceu? Esdras, capítulo 4, versículo de número 24. Eles pararam. Por que eles pararam? Porque as nações vizinhas começaram a colocar empecilhos, a começar a dizer que ia tomar a terra, a começar a afrontar o povo que estava reconstruindo o templo. Diante disso, o que é que acontece? Eles param de reconstruir o templo. Aí foi aí aonde a palavra me tocou. Irmãos, diante desse contexto, qual é a lição que nós podemos tirar para as nossas vidas? Pelos nossos sonhos, pelas nossas realizações, pelos nossos desejos, às vezes a gente luta, batalha, briga, adoece, faz coisas inimagináveis, até loucuras, pelos nossos sonhos. Todavia, entretanto, quando se coloca Deus na equação, a vontade de Deus, se nublar, já é motivo, é um empecilho grande, né? Quando nubla, é uma barreira intransponível. Então, quando se trata das coisas de Deus, tudo se torna um empecilho. Essa é a realidade, esse é o tempo que nós vivemos. Infelizmente, em várias ocasiões, nós imitamos muito bem Israel, nesses maus exemplos. E aí, irmãos, Deus ficou irado, ele ficou indignado, porque pararam durante 14 anos a construção. Até que ele levantou o profeta Ageu.
Ele levantou o profeta Ageu. E aí, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 4, a gente vai ver a indignação de Deus e vai ver Deus levantando um profeta, Ageu, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Quando o profeta diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, ele está falando, olha, quem está falando é o Criador, é o governador, é o dominador de toda a existência humana e também de toda realidade espiritual. Quem está falando é aquele que domina todas as coisas, tem total controle absolutamente de tudo. Quem está falando é aquele que conhece cada estrela do céu e a chama pelo seu nome. Quem está falando aqui é o Rei dos Reis. Isso ele estava falando para o povo, chacoalhar o povo. Quem está falando sou eu. O grande eu sou. E aí, ele disse, não chegou o tempo, ele está ironizando, não chegou o tempo de ser, reedificada a minha casa. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O que foi que aconteceu, irmãos, aqui? O povo parou a construção e aí mudou de foco. Vamos construir agora as nossas casas. Aí começaram. Casas apaineladas significa dizer casas bem construídas, bem divididas, bem confortáveis, bem aconchegantes. E o que foi que aconteceu quando eles pararam de construir o templo e começaram a olhar ali para os seus afazeres, as suas casas, as suas coisas, os seus projetos, os seus sonhos? O que foi que aconteceu? Eles esfriaram. Aí eles arrumaram uma desculpa linda e maravilhosa. Não chegou o tempo. Chegou o tempo de ser reedificada? Não, não chegou o tempo de ser reedificada. Aí Deus diz, olha, vocês estão num confortável e a minha casa em ruínas. Aí é por isso que ele fala, meus irmãos, com esse tom de indignação e aqui de ironia. Não chegou o tempo, Na verdade, já passou do tempo. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, do texto. Meus irmãos, há muita coisa para fazer. A gente olha assim, aí diz, todo mundo foi evangelizado. Há muita coisa para ser feita. Jesus disse, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Há muita gente a ser evangelizada, muitos jovens, mas bota muito nisso. Há muitas pessoas que precisam serem ensinadas e discipuladas. Há muitas pessoas que precisam ser visitadas, porque estão doentes. Há muitas pessoas que precisam de orações contínuas da nossa parte. Há muitas pessoas, missionários, que precisam da nossa ajuda, tanto psicológica, conversando, orando, quanto financeira. Há tanta coisa para fazer, mas será que chegou o tempo? Está tão confortável, tão bom, Não, tem muita coisa a ser feita, meus irmãos. A verdade é que, às vezes, a gente está no conforto e não quer sair do conforto. É o que está acontecendo aqui. Vocês habitando em casas apaineladas, enquanto a minha casa está em ruínas. Deus estava aqui indignado. E puniu o seu povo. Duramente. Aí, meus irmãos, nós vamos ver do verso 5. O que ele diz do verso 5
até o versículo de número 11. Primeiro 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Pronto. Deus disse mais uma vez. Quando ele disse considerai, ele está dizendo, olhe, pare, pense, medite, calcule, olhe para a história de vocês e considere de novo. Eu já tirei vocês do Egito, eu já tirei vocês da Assíria, eu já tirei vocês da Babilônia, e aí vocês já esqueceram de novo? Já esqueceram tudo que eu fiz? Considerai o vosso passado. Deus já estava punindo Israel e chamando Israel ao arrependimento. Considera, olhe para trás, olhe as bênçãos que Deus já lhe deu. Olhe para trás e veja. Vocês vão continuar dessa forma? Deus está repreendendo o povo. Isso eu não estou falando para ninguém. Isso eu estou falando para mim. Aí, meus irmãos, quantas bênçãos nós não já recebemos? Mas a gente esquece. Quantos livramentos, quantas portas abertas, quantas graças Deus já fez na nossa vida, quantas coisas maravilhosas, lindas que Deus fez, e às vezes a gente esquece. E começa a dar mais atenção e esforço às bênçãos do que o abençoador. Aí ele está dizendo, considere o seu passado. A memória, irmãos, é uma grande dádiva divina. A gente sempre tem que estar olhando para a gente e para trás, né? O que fez, deixa. Agora, não volte a fazer mais. Ele está dizendo, considere o vosso passado, vocês vão caminhar na mesma direção, vai ser necessário eu punir de novo. Aí vem, meus irmãos, porque Deus tem um pacto com Israel, uma aliança de bênçãos e de maldições. Se a pessoa, os israelitas na época, cumprissem os mandamentos, andassem nos estatutos, eles eram abençoados. Terra fértil, chuva, gado gordo, a nação prosperava. Mas se desobedecesse, aí era tudo o contrário. Então existia uma aliança entre Deus e seu povo. E o seu povo aqui começou a quebrar essa aliança. Aí o que foi que aconteceu? Versículo de número 9. Esperai-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu, com um sopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para sua própria casa. Irmãos, Deus está aqui, indignado. Ele disse, olha, vocês comem e não se farta. Vocês se cobrem, mas permanecem da mesma forma. Vocês estão como um saquetel. O que é saquetel aí no texto que fala? É um trabalhador que trabalha o dia inteiro, coloca o que ganhou dentro do saco, só que o saco é furado. Aí quando ele chega em casa, ele chega sem nada. Vocês estão assim. E sou eu que estou fazendo assim. Sou eu que estou fazendo dessa forma. Sou eu, ele está dizendo, fui eu que dissipei. Fui eu que dissipei, não foi ninguém não. Foi eu, o Senhor dos senhores. Por quê? Aí ele diz o porquê que. Por quê? Porque eu cerrei os céus. Por quê? Porque vocês estão dando mais atenção à casa de vocês, aos seus projetos e planos, do que à minha casa.
Então, para vocês vai ser seca, para vocês vai ser muito trabalho, para vocês vai ser pouca comida, para vocês vai ser o nosso arrochando, porque vocês estão pensando em vocês, enquanto que eu fiz tudo por vocês, uma aliança, fiz de vocês uma grande nação, vocês esqueceram e agora estão pensando nos seus projetos. Diante disso, para vocês agora é o pior dessa terra. Fiz vinha seca sobre a terra, os montes, o cereal. Meu amigo, tudo é de Deus. De Deus é a terra e a sua plenitude. Então, meus irmãos, o que é que a gente aprende aqui? Do versículo 5 até o 11. Irmãos, a gente tem que colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. E as demais serão acrescentadas. Não pode se inverter essa ordem. Não pode se inverter essa ordem. Se inverter essa ordem, Deus deixa de abençoar o seu povo. Aí o que é que acontece? Vem a frieza. Porque a pessoa está pensando nesse mundo. Meu filho, esse mundo está cada dia mais cheio de atrações. Aí, quanto mais a gente mergulha, mais atrações a gente vê. E coisas dessa natureza. E aí a gente começa a esquecer de quem nos salvou, de quem nos livrou de um acidente, de Deus que nos criou, de Deus que nos livrou de coisas que nós nem imaginamos. Nós esquecemos dele que enviou o seu Filho para que tomasse o nosso lugar na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí a gente pega tudo isso que Deus fez, aí bota em segundo plano e diz agora, né, eu vou cuidar da minha casa, da minha vida. Você acha que isso vai dar certo? Nunca. Nunca. O reino de Deus tem que estar acima de todas as coisas. Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Não só aqui. Aqui é uma pequena parte. É no trabalho, é evangelizando, é orando, é lendo mais as Escrituras, é procurando se empenhar. É procurar, irmãos, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Fala de busca. Quantas pessoas não estão enterrando o talento que Deus deu? Estão na igreja, mas estão enterrando. Não fazem aquilo que elas sabem, no interior elas sabem que são chamadas, mas não fazem. Não se rendem, não se entregam. Eita, coração duro. Então, meus irmãos, Deus está dizendo, olha, eu tenho que estar acima de todas as coisas. É criador, criatura é criatura. E nós, que somos o povo dele, temos que dar a devida honra a ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, meus irmãos, a gente tem que procurar. Ao invés da gente procurar dificuldade, né? Porque os dias são maus, de fato. Os dias são maus, Paulo já falou isso. A gente não deve estar procurando empecilho. A gente deve estar procurando maneiras de romper esses empecilhos. Porque se eu for procurar, foi aí onde eu disse, meu Deus, me perdoe. Porque se eu for procurar os empecilhos, olhar para os empecilhos, eu vou fazer o que está em Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Depois que sair daqui, tranca a porta e nunca mais abre. Só tem empecilho. O que é que a gente deve fazer? Buscar soluções. Procurar se empenhar. Se fosse para a gente realizar um sonho, a gente não faria? E por que para Deus não? É por quê? Por quê? A questão é essa, por que para Deus não? Celular todo dia, mas oração não.
notícias sobre o mundo todo dia, mas ler a Bíblia não. Abrir a boca para falar o que não deve, todo dia, mas para pregar o Evangelho, não. Meu Deus, que mundo é esse? Como é que o Espírito Santo, como é que as coisas vão acontecer, irmão, dessa forma? Irmãos, a gente tem que parar de olhar para as dificuldades. Dificuldade, só tem dificuldade. Só tem dificuldade. Só tem dificuldade. A menina que veio aqui, a missionária que vai para Guiné-Bissau, você acha que ela tá cheia de facilidade lá, irmãos. O governo perdeu, disse que não vai entregar, está fácil. Já botou tanque de guerra na rua, mas como está fácil? Saneamento básico não tem, né? Hospital, numa capital, quebrou um dedo, quase perde a mão. Olha como é fácil fazer. É muito fácil, não é não? E ainda assim, mesmo assim, ser julgado. De pilantra e de tantas outras coisas. Olha como é fácil sair daqui para estar lá, onde sua casa pode ser invadida a qualquer hora e você morrer. Mas é fácil demais, não é não? Muito fácil. Meus irmãos, é por isso que Deus está sendo irônico com Israel. A gente tem que procurar soluções, não barreira, porque barreira só existe. E para finalizar, do verso 12 ao verso 14, Deus ele desperta o seu povo. Aqui há um avivamento. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, nas quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante de Deus. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou, veja, a soberania de Deus. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o governante, filho de Salatiel, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Mas olha aí, irmãos, no instante apareceu. Não foi ligeiro? Ligeirinho? Mas quando a pessoa procura desculpas, aí, irmãos, sabe o que é que acontece? Nunca acontece nada. Nunca acontece nada, porque a pessoa fica só procurando desculpas. Então, meus irmãos, quando o profeta fala, Ageu fala, Deus desperta o espírito, veja, do governador, que é diferente de hoje, né? Mas é o governador de Judá, Deus desperta o espírito dele, Deus desperta o espírito de quem? Do sumo sacerdote, a liderança religiosa, e Deus desperta o espírito do povo. Aí vai. Aí eles começaram a construir. Aí não é só depende de um, irmãos. Não depende só de um. Depende de todos. Um só não faz. Um só não faz. Então, quando Deus despertou todo mundo ali, eles construíram um templo e dedicaram um templo ao Senhor. E isso nós podemos ver em Esdras capítulo 6. Eles terminando o templo, inaugurando o templo e fazendo um culto em torno de 6 horas. Eles ficaram lendo a lei e chorando em pé durante 6 horas. Mas todos foram despertados. Não é só um. Como é que um só vai fazer? Tem que ser super-homem. Se eu fosse um homem de ferro,
Aí sim, ou você, ou qualquer pessoa. Mas não é. É homem de carne e osso. Quando a gente vem para o Novo Testamento, acontece a mesma coisa. Da mesma maneira. Atos 2. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e ali eles pregaram, né? Se converteu 3.000 pessoas ali, e eles todos pregavam a palavra. Atos capítulo de número 4, versículo de número 31, quando João e Pedro são presos na prisão, Atos 4, 31, eles oram, o Espírito Santo desce, e ali eles saem pregando. Todos, não foi só Pedro e João não, foi todos. Atos 4, 31, todos foram cheios e saíram pregando a palavra. Mas estava bem facinho, eles tinham acabado de sair da prisão. Atos 8, versículo 4, quando Estevão é apedrejado, olha como é fácil, bem facinho. Estevão é apedrejado, morre, ali se espalha a multidão, e a multidão que se espalha, eles saem pregando. Então, meus irmãos, que a gente venha como comunidade, povo de Deus, raça eleita, orar para que Deus nos desperte. Despertar o coração de quem? De A, de B, de C, de todos. De todos. E isso só vem de Deus. A mão humana não opera isso. Fogo só vem de cima. Se for de baixo, eu não quero. Então, meus irmãos, que a gente venha se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajude a fazer a tua obra. A não olhar para as dificuldades, as coisas, mas a achar soluções, a se empenhar mais, usar os meus talentos e dons, usar o meu tempo, fazer tudo para o avanço do teu reino, porque essa casinha que eu estou fazendo aqui vai virar pó, essas coisas que eu estou fazendo aqui vai virar fumaça, vai virar nada, vai virar uma bola de fogo, na verdade, né? 2 Pedro 3,10, vai virar uma bola de fogo, melhor dizendo. Então, meus irmãos, que a gente venha se empenhar mais, buscando, procurando soluções, maneiras de fazer a obra de Deus, e não desculpa. Porque se for por desculpa, aí tem muita, né? Então, que Deus abençoe a todos.